Então, nós falamos da justificação. Esta obra tão maravilhosa, tão gloriosa, do perdão dos nossos pecados. Quando Deus nos declara justos pelo sangue de Cristo Jesus, por toda a obra de Cristo Jesus. E também como Ele nos adota como filhos na grande família da fé. E falamos sobre então justificação. Depois tratamos de como Deus opera a conversão mesma, um novo nascimento. Como Ele nos une em Cristo Jesus, lá na sua morte da cruz, no sepultamento, na ressurreição. E aí então nós entendemos, compreendemos o significado do que é assumir a morte, renunciarmos a nós mesmos, assumirmos a morte, a nossa morte com Cristo, para então vivemos para Cristo, dar a Deus, ao mundo, e aquela vida em que nós dominávamos, dirigíamos, agora em Cristo Jesus, ressuscitados nele, vivemos para Ele somente. Não tem outra razão de respirar agora para nós, senão Cristo. Cristo, ninguém mais que Cristo. Este é o princípio maravilhoso desta nova vida. Bem, agora, como é viver? Como é que se manifesta a vida de Cristo na nossa vida? Na nossa carne mortal? Nós não podemos nos esquecer que a natureza pecaminosa continua dentro de nós. Isso tem sido falado aqui. E como é que vamos viver a vida cristã? Como é que vamos viver? Ora, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o propósito de Deus é que nós sejamos conformes à imagem de Cristo, conforme a imagem do Filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o propósito de Deus é que nossa vida seja como a vida de Cristo Jesus. Aí você vai dizer comigo: está difícil, como é que a gente vai viver a vida de Cristo? É claro que há certas coisas absolutamente peculiares e que fazem parte de Cristo, da sua divindade, que nós não vamos nunca imitar. Mas a sua vida de verdadeiro homem, como Deus quer, de obediência, é para nós, Ele é o paradigma, nós temos que seguir a Cristo. E você há de convir comigo que é um desafio muito grande ser como Cristo, agir como Cristo, viver como Cristo. Certamente você poderia pensar, mas Deus está pedindo muito, mesmo que eu tenha esse trunfo maravilhoso, morri para o pecado não tem mais domínio sobre mim, joia, eu posso dizer não ao pecado, não à tentação, mas viver como Cristo é difícil. Como é que pode ser? Então é que nós encontramos na Bíblia o capítulo 8 de Romanos, que nos mostra como Deus
por sua misericórdia e graça, nos concedeu esta bênção gloriosa do Espírito Santo. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, eu estava pregando o Evangelho, como eu estava fazendo aqui, um estudo sobre o Evangelho. E então ele não era crente. Depois que terminou, ele chegou para mim e disse assim: isso que o senhor está falando aí, não adianta nada. Esse pessoal aí, eu tenho visto até alguns chorando, tudo. Vou dizer, quando o senhor for embora daqui, e que chegar o carnaval, quando tocar o trio elétrico, na Bahia trio elétrico, que passar ali, vai todo mundo atrás. Aí eu disse para ele: é que tem um segredo que você não sabe. Ele: o quê? Eu disse: um segredo. Qual é? Aí eu disse, de propósito, disse baixinho: o Espírito Santo. O quê? O Espírito Santo. Ele não sabe nada. A Bíblia diz: o mundo não conhece, mas nós conhecemos o Espírito Santo. Vamos ler, capítulo 8 de Romanos. Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Que é aqui. Muito bem, nós vimos, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, mas a natureza pecaminosa está em mim. Eu tenho um trunfo contra o pecado, mas para eu agir com poder, com vigor, contra esse pecado, eu preciso de uma força extra. O apóstolo coloca a coisa aqui em termos de duas leis. Uma é chamada a lei do pecado e da morte, que está ligada à minha natureza. Ele chega a dizer que nos meus membros existe uma lei, nos meus membros. É a lei do pecado e da morte. É uma lei, ela tem uma força.
Eu poderia exemplificar com a lei da gravidade. Eu vou dar uma de Adalto aqui. A lei da gravidade. Você pega, solta esse livro, não tem jeito, ele cai. E você também, se você dá um pulo, você cai. É a lei da gravidade. Aí você resolve, mas eu queria voar. Queria tanto voar. O homem pensou isso. Aí botou aquelas asas assim, enfiou assim, aquela negócio. E chegou no morrinho e pulou. Blá, 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 caiu. Como vencer? Como vencer esta lei? Você, certamente o homem olhava assim, o pássaro, o passarinho. Não tem lei de gravidade passarinho? Tem. Dá uma pedrada para você ver. Ele cai. Mas você já viu algum passarinho? Você já viu algum passarinho fazendo força para voar? Não. Frrr, vou lá. Frrr, vai embora. Tranquilo. Por quê? Pode botar asa, colar a pena, que você não... Tem alguma outra lei que Deus deu ao passarinho e que ele vence a força da gravidade. É uma lei que Deus colocou. Não se trata, eu creio, não se trata somente da disposição das penas e coisas. Eu creio há uma lei que faz com que o pássaro voe com maior facilidade. Ele não fica pensando, vou passar desse telhado para aquele, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Não, ele voa. Há uma lei. Há uma lei. E é isto que temos aqui. Existe a lei do pecado e da morte, é a lei da gravidade que lhe empurra para baixo e ele dificulta a sua vida cristã e você andar conforme a vontade de Deus. Ela está em você. Mas a Bíblia diz que Deus, pelo Espírito Santo, nos dá uma outra lei, chamada lei do Espírito e vida. O Espírito Santo vem habitar no nosso coração. Nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. E ele imprime uma outra lei, a chamada lei do Espírito e vida, que faz com que você voe e possa então viver a vida cristã impulsionado por esta lei que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Isto faz a diferença entre o que era a lei, agora estou falando de lei, a lei mesmo do Velho Testamento, porque as pessoas tinham que obedecer a lei e através da lei, da obediência, do esforço de obedecer a lei, fazer a vontade de Deus. Paulo diz, não dá. A lei não pôde conceder a você vitória por causa da sua carne enferma, por causa do seu pecado. Então a lei não tem força de salvação, de fazer com que você vença o pecado. A lei ela é boa, ela tem um instrumento, uma instrumentalidade, lhe mostrar o pecado.
mas ela não serve para você vencer a força da gravidade. Não serve. Mas tem gente ainda tentando. Numa igreja que eu fui pastor, então, eles contavam histórias de um pastor antigo, e é uma história que eu vi, achei interessante. Ele tinha um rapaz na igreja, chamava-se Camilo. E Camilo queria professar fé, ser batizado. Mas o pastor notava que Camilo era mulherengo demais. Ele não podia ver um rabo de saia e ficava. Mas ele queria professar fé. Lá na igreja, nós temos um exame que é feito no conselho da igreja antes de professar fé. O pastor achava que ele precisava esperar mais, mas ele insistiu que queria ir para o conselho. Ele foi. Então o pastor perguntou: ô Camilo, quando você está andando na rua, aí você vê uma moça bonita assim, na sua frente, o que é que passa na sua cabeça, o que é que passa na sua mente? Aí ele diz: pastor, quando acontece isso, eu falo assim: quieta, Camilo. Aí o pastor disse: Camilo, então ainda não aconteceu o que precisa acontecer na sua vida. Essa é uma ilustração para mostrar como não adianta você fazer assim um esforço. Eu não vou olhar, não vou ver, não adianta. Este esforço, como se pela lei ou por um esforço pessoal você tentasse vencer a lei da gravidade. Não. É uma obra do Espírito. O Espírito Santo vem no seu coração. E então, ele implanta no seu coração a lei de Espírito e vida. E aí você começa a viver a vida cristã naturalmente. De tal forma que você vai sentir prazer nas coisas de Deus, prazer na palavra de Deus, prazer na igreja, em servir a Deus, em estar perto de Cristo e servir a Cristo. Essa lei do Espírito e vida vai conceder a você esta maravilha de viver a vida de Cristo Jesus. E o que seria a vida de Cristo Jesus? Bom, se você olhar os evangelhos, você vê como foi que Cristo fez, como ele andou, como era a sua palavra. Ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A vida de Jesus está descrita nos evangelhos. Mas a palavra de Deus resume a vida do Senhor Jesus Cristo de uma forma maravilhosa na carta aos Gálatas. Do capítulo 5,
Gálatas, no capítulo 5. O apóstolo faz uma comparação da vida da carne e da vida do Espírito. Eu vou ler, presta atenção, a partir do verso 16. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Veja, deixa eu fazer uma pergunta. Você não acha que parece que tem um erro de português aqui? Diz assim, mas o fruto do Espírito é. Aí depois diz, amor, alegria, paz. Não seria melhor? Mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade? Parece que tem um erro aqui em português, não é? Acontece que a tradução está fiel, no grego está no singular e não no plural. A palavra é odekarpos. Se fosse plural era karpoi, mas é karpos. Estim é o verbo eimi, é o verbo ser, na terceira pessoa do singular. Então, é o fruto do Espírito é. Por que isso? Aí vem amor, alegria, paz. Por que no singular? Não tem erro nenhum. É exatamente assim e tem que ser assim. Porque o que está sendo descrito aqui é a vida de Cristo. O fruto do Espírito é um só, a vida de Cristo. E a vida de Cristo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o Espírito produz o fruto do Espírito em nós, que equivale a dizer, o Espírito produz a vida de Cristo em nós, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o Espírito Santo nos é dado, ele habita em nós, é dom maravilhoso do Senhor, que eu creio, cada crente recebeu e recebe no dia em que recebe a Cristo como Salvador. Neste dia, é neste dia que somos batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e habita no nosso coração e nos sela. E então, agora, temos o Espírito Santo e é Ele quem opera em nós, pela lei do Espírito e vida, a bênção da vitória gloriosa sobre o pecado e a vida de Cristo Jesus. Ele
é quem nos concede isto. Não existe crente que não tenha o Espírito Santo. Nós lemos lá em Romanos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, se alguém disser para você, você ainda não falou línguas, você ainda não recebeu a segunda bênção, então você não tem o Espírito Santo. Não creia isso. Não creia nisso. Todo crente que nasceu de novo tem o Espírito Santo. Porque Deus concede esta bênção, o Espírito Santo na vida do crente. É maravilhoso. Ser cheio do Espírito Santo, claro, nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Mas todo crente já tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que concede esta bênção maravilhosa de você andar no Espírito. Você se lembra o primeiro verso aqui do capítulo 5, 16 de Gálatas diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Muito bem. Agora vamos para a questão mais prática. Porque eu estou colocando para vocês verdades doutrinárias importantes que dizem respeito à sua vida cristã, que você deve e precisa ter. Mas talvez você pergunte, isso é maravilhoso, é muito bom, pastor. Mas agora, como é que eu vou andar no Espírito? Como é andar no Espírito? Como é? É muito bom ouvir isso aqui e tal, mas daqui a pouco eu estou lá, fora, na faculdade, no trabalho, na rua, encontro aqueles colegas e é o mundo, eu estou lá. E muitos, eu sei, já tiveram essa experiência de ir para um acampamento, para um encontro, para um congresso e tal, e é tão maravilhoso, mas daqui a pouco volta lá para o mundo e tudo vai lá para baixo. Não, eu quero, em nome do Senhor, eu creio que Deus está aqui conosco e a sua palavra é viva, eficaz. Eu creio que o Espírito Santo não está lhe dando uma experiência só para esse momento, mas algo que vai trazer uma transformação, uma mudança radical na sua vida. Quero crer nisso de todo o meu coração. Então, como é? Como é que o Espírito Santo produz este fruto, a vida de Cristo na nossa vida? Se nós voltarmos lá para Romanos 8, eu espero que você me acompanhe. Romanos 8. Aí nós vemos aqui. Verso 5. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. O que é
se inclinar para as coisas do Espírito. Bom, agora nós estamos entrando num terreno mais prático. Até agora vimos o que Deus fez por você. Agora vamos entrar num terreno em que Deus permite a sua participação. Vamos começar a falar sobre a responsabilidade humana. Eu sei que um grande problema para quem crê nas doutrinas da graça, e na predestinação, por exemplo, é conseguir manter em equilíbrio a soberania de Deus, aquilo que que Deus opera soberanamente, com a responsabilidade humana. Nós nunca devemos eliminar a responsabilidade humana, porque a Bíblia fala da responsabilidade humana. É que nós cremos que a responsabilidade humana é administrada pela soberania de Deus. Você não pode esquecer disso. Então, Deus quis salvar você. Deus lhe escolheu, lhe elegeu, lá desde a fundação do mundo. Deus lhe chamou por sua graça eficaz. Ele lhe chamou. Você ouviu a voz do bom pastor. O Espírito Santo tocou em seu coração. E você sentiu arrependimento dos seus pecados, convicção de pecados, foi convencido do pecado, sentiu convicção de pecados, sentiu arrependimento no seu coração, e começou a buscar com todo interesse e desejo profundo da sua alma, ser uma nova criatura, obter a salvação de Deus, o perdão dos seus pecados. E então você começa a agir nesta direção. É Deus quem está lhe concedendo isso, mas você tem que agir. Quando a palavra de Deus diz assim: arrependei-vos. Nós já aprendemos que o homem está morto em delitos e pecados, e ele não pode se arrepender por ele mesmo. Não pode. Não pode. Mas Jesus começou seu ministério dizendo: arrependei-vos. Certamente o Senhor Jesus está presumindo que aqueles que são do Pai seriam levados ao arrependimento pelo Espírito Santo de Deus. Claro. Certa feita Jesus chegou num lugar que estava cheio de doentes. Ele chamava Tanque de Betesda. E aí tinha um homem lá, aleijado, 38 anos. Aí Jesus chegou furtivamente perto dele e disse: você quer ser curado? Aí ele pensou: hein, senhor, sabe o que é? É que eu não tenho ninguém que me leve lá para botar na água lá primeiro, porque tem que ser o primeiro que mergulhe lá. E eu não tenho. Então, estou aqui, não tem jeito. Aí o Senhor diz para ele: toma o teu leito, levanta e anda. Então veja bem, Jesus está dando uma ordem, mas é o que ele não podia fazer de jeito nenhum. Se o Senhor Jesus dissesse para ele assim: olha para mim, ele podia, mas levanta e anda. É a coisa que ele não podia fazer.
Jesus pede para ele fazer uma coisa que ele não podia fazer. Mas ele levantou e andou. Claro, Deus, pelo seu poder, o capacitou a se levantar. Levantou, pegou o leito, foi embora. Pelo poder de Deus. Então, quando Jesus diz: arrependei-vos, Ele, pelo seu poder, vai conceder aos eleitos que se arrependam. Mas os eleitos se arrependem, porque Deus concedeu isso. Concede isso. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que está cansados e oprimidos. Não disse? Vinde a mim. Aí depois, mais para frente, Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim. Oxente. Vinde a mim. Aí diz: ninguém pode vir a mim, se do Pai isso não lhe for concedido. Então, quando Jesus diz: vinde a mim, Ele está crendo que o Pai vai conceder que aqueles que são dele venham. Então, a responsabilidade humana, a resposta, ela é administrada pela soberania de Deus. É Deus quem concede. Por isso, eu me animo em pregar para vocês, de que vocês têm que andar no Espírito. Andai no Espírito. E se eu fosse confiar em você, na sua boa vontade, na sua própria força, no seu entusiasmo de jovem, fogo de palha, serve para nada. A minha confiança aqui é no poder soberano de Deus, o Espírito Santo, de lhe conceder a você esta graça de poder andar no Espírito. E deixa eu dizer uma coisa para você. A história da igreja está repleta, cheia de testemunho de jovens santos, uma bênção, santos, vivendo para a glória de Deus. Eu sempre me impressiono quando leio, por exemplo, João dizendo: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. Aí eu tento na minha mente pensar como era a união da mocidade, a união de jovens lá da igreja de João. Olha, vamos tomar uma cervejinha, não sei o quê. Conversa frívola, banal, sabe, quando eu olho para a mocidade hoje, para os jovens, e vejo, a conversa deles não fala nada de Cristo, nada de Deus, nada da Bíblia, tem outras coisas, outros interesses, e você olha, não dá para distinguir. Eles se vestem como o mundo, eles falam como o mundo, a conversa deles é como o mundo, e
cheio de problemas e se arrastam espiritualmente. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós, e tendes vencido o maligno. Que mocidade é essa? Ou então, o conceito que o apóstolo Paulo faz de jovem: ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Antes, seja o padrão dos fiéis. Padrão. Sabe o que é padrão? Os fiéis, quer dizer, o mais velho, eu queria ser como aquele jovem, rapaz. Vida na palavra, no amor, na fé, na pureza. Então, a gente vê que, e depois você lê o resto, nessa história da igreja, esses movimentos extraordinários que existiram, né, lá os valdenses. Depois você, por exemplo, chega no século XVII, vê os puritanos, a vida de consagração daqueles moços, jovens. A maioria dos pregadores puritanos era de jovens, comprometidos com Deus, numa vida de santidade, austera, aos pés do Senhor. Não tinha outro assunto senão Cristo. Aí você chega no século XVIII, você vê, por exemplo, o Clube Santo, lá na Universidade de Oxford. Quer dizer, eram jovens universitários, certamente com interesse das moças. Você viu aquela garotinha tal? Não, se reúnem e fazem um pacto. Vou ler a palavra de Deus. Se você viu, por exemplo, o que George Whitefield escreveu, Jonathan Edwards também, era costume ter um propósito, uma lista. Eles listavam: vida de oração, vida de leitura da palavra, nunca fazer isso, nunca fazer aquilo e tal. Clube Santo. E foi desse clube de jovens se reunindo para ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus e orar, que Deus começou um grande despertamento, um grande avivamento do século XVIII, que varreu a Inglaterra, o Reino Unido todo, para dizer a verdade. Todos jovens, estudantes. Então, veja que é possível sim, Deus opera. Por que que nós vivemos hoje, em nossa geração, e temos este nível tão baixo de espiritualidade, tão fraco de compromisso com Deus entre os jovens, a ponto do pessoal dizer assim: não, é jovem, não tem que dar um desconto. Quando ele ficar amadurecido, tal. Mas não era assim. Na época, não, o jovem é padrão dos fiéis. O que é que está acontecendo? Eu creio que perdemos esta de vista, esta proposta de Deus para cada um dos seus filhos, de viver uma vida de santidade no Espírito. No Espírito. Eu queria, em nome do Senhor Jesus Cristo, respaldado pela sua palavra, de fazer um desafio a vocês, jovens, que estão tendo este privilégio de ouvir a palavra de Deus,
e que eu creio sejam eleitos de Deus, amados, a afirmarem no coração o propósito de buscar diante de Deus, andar no Espírito. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Você terá ao seu lado nada mais nada menos do que o próprio Deus neste seu propósito. Ele vai dizer: pois então conte comigo. Mas o que é se inclinar para o Espírito, para as coisas do Espírito? E o que é se inclinar para as coisas da carne? Vou entrar um pouquinho no que eu tenho que falar amanhã. Com muita facilidade, nós pendemos para um lado ou para o outro. Se inclinar para as coisas da carne é fácil de você compreender. É a televisão, que é um instrumento, eu diria, poderoso, tanto de um lado para o outro, né? Mas que infelizmente tem sido um veículo nas mãos do diabo para conduzir muitas vidas à carnalidade. Você não acha estranho? Vou falar das novelas. Todas as novelas, elas têm um enredo, né? Aí ela começa, termina, acabou a novela, aí começa outra, né? Não é estranho que a infeliz, maldita Malhação não acaba de jeito nenhum? Não acaba. Você já notou isso? Pois olha, Satanás, esse é o padrão que Satanás tem estabelecido de comportamento, de namoro, de relacionamento, e tudo é nessa novela infeliz, Malhação, para os jovens, para os adolescentes. E você, não sei, outros, sorvendo tudo aquilo, vai se inclinando para as coisas da carne. Você está alimentando a sua carne. Certamente literaturas, revistas pornográficas, filmes pornográficos. Hoje, com maior facilidade, se aluga essas fitas pornográficas. Não precisa muito não, na própria televisão tem filmes, dependendo do horário, pornográficos. E você está sorvendo, você está recebendo aquilo tudo, se inclinando para as coisas da carne, se inclinando para as coisas da carne. Outra coisa, amizades, cuidado. Nós não somos extraídos do mundo. Você terá que ter relacionamento com pessoas do mundo, e até amizade, pessoas da sua escola. Você vai ter que ter amizade, não é verdade? Mas existe um limite. Você não pode ter uma amizade de intimidade com o ímpio, com o incrédulo. Como você vai compartilhar os segredos do seu coração com um ímpio que não possui o Espírito Santo para lhe dar uma palavra, um conselho? Cuidado. Mas meu interesse é influenciá-lo. Você acaba sendo influenciado. O que você tem que fazer é pregar o Evangelho, ter aquela amizade momentânea na escola, no trabalho, mas há um limite na amizade com o mundo. Não é como ter amizade com seu irmão, sua irmã na igreja,
em que vocês podem ter intimidade, são irmãos em Cristo, inclusive podem orar juntos, podem compartilhar coisas, lembrar versos das Escrituras, ajudarem-se mutuamente. Mas com o ímpio, não pode. Além do mais, o ditado, dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és, acaba sendo verdade. E você que precisa dar testemunho, acaba sendo fulano junto com aquele camarada, esquisito. Não. Cuidado com as suas amizades. É fácil se inclinar para as coisas da carne. O mundo está aí. Festinhas, esses shows, dessas bandas. Cuidado. Porque Satanás usa essas coisas aparentemente inocentes como ponte para chegar ao seu coração. E você precisa tomar cuidado. A Bíblia fala para você se inclinar para as coisas do Espírito. Inclinar para as coisas do Espírito é você, então, se inclinar para a palavra de Deus, ler mais as Escrituras. Você precisa ler a Bíblia toda. Eu não vou perguntar aqui quantos já leram a Bíblia toda. Eu tenho a impressão que pouquíssimos. Mas imagine você chegar no céu, meu salvo, eu acho que você chegar lá, tem parte da Bíblia que você nunca leu? Você tem que ler a Bíblia toda. Certamente você já leu vários livros, todos, e até calhamaços assim que você tem que enfrentar na sua universidade, na escola, e não leu a Bíblia toda. Então você tem que firmar o seu coração. Isso é se inclinar para as coisas do Espírito. Eu vou ler este ano a Bíblia toda. Eu quero conhecer aquilo que Deus trouxe para mim dos céus, revelou para mim. Esse tesouro inigualável, livro dos livros, eu não posso ficar sem tê-lo lido a vida toda. Isso é uma vergonha. Isso é se inclinar para as coisas do Espírito. Eu vou orar mais. Como é a sua vida de oração? Tem gente que diz assim, na hora do alimento, eu não se alimento, não Jesus, amém. Na verdade é uma rezinha evangélica. Ou então, à noite, quando você, nosso Deus, Pai, dormir, que eu não morra dormindo, amém. Quer dizer, isso não é se inclinar para as coisas do Espírito. Você tem que orar, tem que buscar a presença do Senhor. Um tempo que você precisa guardar de oração, você precisa. Como é que você quer ter a vida de Cristo Jesus, que foi uma vida de oração, sem orar? Você precisa orar. A igreja, o envolvimento com a igreja, não é o clubinho santo da igreja, em que você vai para encontrar os amigos, aquela menininha que você está. Mas a igreja é um compromisso com a igreja. Você já se batizou, já professou sua fé. Assuma esse compromisso com a igreja do Senhor Jesus. A igreja é um meio de graça glorioso.
Deus concedeu à igreja, Jesus instituiu a igreja porque ela é importante para a sua vida espiritual. A comunhão dos santos é maravilhosa. E um envolvimento no trabalho do Senhor. Eu gosto daquele canto que diz assim: no trabalho do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Ele está certo. Então, se envolva no trabalho da igreja, pessoalmente, evangelizando, falando de Cristo. Isso é andar no Espírito. É controlar a sua mente de tal forma que você esteja sempre, constantemente, pensando nas coisas do Senhor e como agradá-lo. Certamente Deus estará com você neste propósito. Você vai andar no Espírito e não vai satisfazer a concupiscência da carne. O pecado será um acidente na sua vida, não uma constância. A Bíblia não ensina impecabilidade. Certamente você vai pecar, mas será um acidente. Você vai andar no Espírito. A vida de Jesus vai se manifestar em você. Você vai experimentar pertencer a um povo santo, zeloso de boas obras, como Deus quer, e ser um referencial de glória para o seu santo nome. Eu espero amanhã, na minha última oportunidade de falar com vocês, de trazer algumas coisas mais sobre o que o que nós temos que fazer em termos de santificação. Que Deus nos abençoe.